Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar início aqui à nossa aula número 2. Hoje nós vamos ver a base da geração de energia solar. Desde os raios solares lá, a irradiação dos raios solares na Terra. Então é a base, é uma aula um pouquinho teórica, bem teórica, mas é a base. Eu acho que vale a pena a gente passar por essa conceituação da origem, o que acontece, por que acontece, como acontece, aí até nós chegarmos lá na propriamente dita da geração solar, perfeito? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos projetar aqui, vamos seguir em frente aqui com o nosso conteúdo da aula de hoje, tá ok? Então vamos lá, passa pelo conceito novamente, energia fotovoltaica, é aquilo que nós já vimos aqui, Então, vamos ver aqui. Então esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, Então, radiação solar e efeitos fotovoltaicos. Os raios solares, batendo na Terra e o que ela acontece, tá ok? O que acontece com essa irradiação, como ela vem, como é feito, tal. Então, como eu disse para vocês, é uma aula bem teórica, mas é a base da geração fotovoltaica. Então, os conceitos aqui, o fornecimento da irradiação, a irradiação para a nossa atmosfera. Então, aqui, 5,445 vezes 10 a 24 joules de energia. Esse é o calor que chega, do fornecimento da irradiação solar na crosta terrestre, A produção de energia solar ocorre no interior do Sol, através... Eu não vou entrar assim muito em detalhes, para a aula não se tornar muito cansativa também, tá? Mas aí vocês vão, na medida do possível, dentro da disponibilidade de vocês, aí para um pouquinho, dá uma lida melhor no slide, aí vai ter vamos dizer assim, um entendimento até melhor para partir de vocês, tá? E se acaso houver uma dúvida, deixa nos comentários aí que nós vamos responder o mais rápido possível, tá ok? Então essa energia viaja do interior do Sol, Então o que acontece? Isso daqui é a estrutura do Sol, Então nós temos lá, o Sol, nós temos o núcleo, a coroa, a camada, rarefeita, cronosfera, fotosfera, zona de conversão. Eu fico me pensando, quando eu vejo essa foto aqui, eu fico imaginando quem foi lá tirar, quem foi lá dentro do Sol para ver isso daí. Mas brincadeiras à parte, É lógico que tem estudos que fazem através de fotografias, alguma coisa bem nesse sentido, A zona de radiação e o núcleo na parte mais quente, onde a energia é gerada, Então, mas isso também no Sol, a Terra também, a gente sabe que no centro da Terra também tem essa parte, quente, tá? Então lá existe isso mesmo, Então não é invenção de ninguém, não, é estudo que chegou a essa conclusão, perfeito? Eu fiz a brincadeira aqui, mas não foi menosprezando o estudo, não, muito pelo contrário, só foi para descontrair mesmo. Então o caminho da energia até a Terra, Então os fótons são as partículas de energia de radiação solar. Eles viajam aqui a uma velocidade de 300 mil km por segundo. Então, é uma velocidade incrível, Mas a distância que nós estamos do Sol que faz a diferença, Então, porque essa partícula saiu mesmo a 300 mil km por hora, Então, essa distância de 150 milhões de quilômetros, então faz entre a proximidade. A irradiação solar, olha que é interessante, a radiação solar é a radiação eletromagnética, que tem a distribuição espectral conforme a figura. Então aqui são os baixos do comprimento da onda, e nano e tal. Então tem ultravioleta, são os raios, o comprimento do raio, o raio V, então são os raios que nós conseguimos enxergar, outros nós não conseguimos enxergar. Então tem toda essa, vamos dizer assim, eu vou chamar de estudo, dessas ondas eletromagnéticas, que chegam na distribuição, perfeito?
porque é a forma deles analisarem como é que fica, né? Aqui tem uma parte extremamente importante para a instalação dos painéis fotovoltaicos, né? Aqui, o melhor ponto, o melhor local, a melhor direção do painel fotovoltaico ser instalado é na face norte. Então aqui nós temos o leste, oeste, sul e o norte. Então se o painel for instalado aqui voltado para o norte, então é o local onde nós teremos uma boa geração de energia. É o melhor ponto, porque onde tem uma incidência maior do Sol. Então o Sol nasce aqui e ele passa o dia inteiro e ele tem a incidência do Sol nas placas. Então o melhor, mas isso é conteúdo do nosso estudo. Então nós vamos ver a melhor local para nós colocarmos a placa, como nós vamos colocar, o ângulo que nós vamos colocar, um pouquinho mais para frente. Mas adiantando, né? Adiantando, a face norte, né? É o melhor local para ser instaladas as placas de fotovoltaica. Por quê? Porque ela vai ter uma incidência maior dos raios do Sol. Tá ok? Então essa é a ideia, tá? Então, aqui são os pontos cardeais. Então, a geometria, o movimento da Terra, você vê, como eu disse a vocês, é bem mais teórico, né? Tem um conteúdo teórico, vale a pena talvez se aprofundar um pouquinho mais a nível de conhecimento, né? Mas ele tem essas né, variações, porque não é o Sol que gira em torno da Terra, e sim a Terra que gira em torno do Sol. Então, como a Terra ela não é, o ângulo dela, né, um pouquinho defasado, de acordo com que ela vai fazendo esse caminho, né, na hora que vai fazendo, então tem ponto que vai ter maior incidência e menor incidência do Sol. Isso vai ser relacionado também, né, nos meses do ano, conforme a incidência, conforme o ano, rotação e translação da Terra. Então isso vai fazer essa declinação solar aqui, ó, tá vendo? Tem os valores, ou positivo no norte, né? Negativo no sul, é esse ângulo aqui, né? É esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Esses dois ângulos, né? Então, aqui, ó, é a rotação da Terra. Então, conforme ela vai rotacionando, então como o Sol está paradinho, conforme ela vai rotacionando, né? Ela vai girando e rodando, né? Então, com isso, você tem um momento que você tem uma incidência maior, um momento que tem uma incidência menor. Isso daí tem que ser levado em consideração quando for fazer o estudo, né? Tem tudo aqui vai ser levado em consideração, perfeito? Não é uma coisa que nós estamos olhando aqui, mas não vai ser aplicável. Vai, em determinado momento, quando nós fazemos o cálculo lá para definir qual vai ser a placa, qual é a tensão de pico que nós vamos precisar, nós vamos levar em consideração esses ângulos, os meses, pegamos uma média, tem tudo isso daí que nós vamos ver no decorrer do nosso curso, perfeito? Observação, a latitude da localidade da declinação determina a trajetória do Sol no céu para um dia determinado, entendeu? Então, você vê que, se você analisar, é bem complexo, né, o negócio, né? Aqui nós estamos olhando assim só uma partezinha, mas poxa vida, são movimentos, né? São vários movimentos, várias posições, vários ângulos, eu acho, né, relativamente complexo para quem vai estudar esses conteúdos aqui, do Sol, né? Como é que conta? Para nós não, nós só vamos pegar valores, então tem uma tabela que nós vamos pegar que já vai dar mastigadinho isso daí para nós, perfeito? Isso daqui, como eu disse a vocês, é um conhecimento, perfeito? Não é que nós vamos, ter que pegar isso daqui, destrinchar, estudar para que nós conseguimos fazer a nossa placa. Não é isso que eu estou dizendo. Essa é a base de sustentação do estudo, perfeito? Da onde veio, né? Por que nós vamos ver o azimuth, vamos ver a inclinação? Porque tem essa condição da rotação e translação do Sol, da Terra,
que faz com que nós temos que levar isso em consideração. Então aqui seria um estudo da origem, da onde as coisas acontecem, a partir da onde acontece, perfeito? Então vamos lá. Então a irradiação, tá vendo? Como eu disse a vocês, é bem um estudo bem, né? Vou colocar aqui, vamos projetar tudo aqui, mas nós temos o ângulo, né? Então a posição, aqui nós temos o sul, aqui nós temos o norte, tá? Então aqui nós temos o Sol está representado, então ele fala de ângulo, né? Ó, ângulo de irradiância aqui, né? Que nós temos aqui incidência, perdão, ângulo de incidência, o ângulo azimutal, então ângulo azimutal do Sol, ângulo zenital, então são ângulos, né? A altura, né? Pensar, vou pegar uma trena para medir a altura do Sol, né? Aquilo que eu falei para vocês, é um comentário aqui para descontrair aqui o nosso conteúdo. Inclinação do ângulo do painel solar, agora já você vê que já tem uma coisa está relacionada à outra, né? Ângulo horário do Sol ou hora angular, então todos esses daqui na posição que o Sol está, a posição que a placa está instalada, o ângulo que ela vai ficar, tudo isso ela vai ser levado em consideração para que se tenha um melhor desempenho desse equipamento instalado, tá ok? Então, não é assim, não é à toa, né? Muito pelo contrário, são os estudos que foram feitos para como nós tivemos o melhor rendimento dessas placas solares, perfeito? Então esse é o estudo. Aí tem que ter uma base, de onde ele saiu da base, então vamos pegar essa base e vamos estudar ela, perfeito? Mas aí são tabelas que já são fornecidas através de tabelas que facilitam bem a nossa vida. A intensidade da irradiação do Sol é 1,3 kW por metro, né? Por metro quadrado. Essa daí é o que chega na Terra, né? A quantidade de radiação que chega ao chão, no plano horizontal, depende da localização geográfica, por isso que nós vimos lá, Polo Sul, Polo Norte, como é que está, que estação, em que mês estamos, mas também as condições atmosféricas, assim como um período de estação do ano. Por quê? Nós temos um período no verão, a incidência do Sol é maior do que no inverno. Então nós temos aí, né, qual que é a radiação que nós vamos chegar? Vai depender do quê? Vai depender da estação do ano também. Quais são as estações do ano? São os meses do ano que nós teremos uma maior ou menor radiação. A atmosfera terrestre age como um filtro que bloqueia parte dessa energia, né? Então aqui a ideia como é que é? Deixa eu só, vou aumentar mais aqui, vou colocar aqui. Então, na realidade é assim, se nós tivermos um dia nublado, por exemplo, então vai ter uma irradiância, né, do solar do nível do Sol menor, porque você tem um bloqueio, quanto mais espessa a camada atmosférica a ser vencida. Quer dizer, ele vai, as nuvens, né, vamos colocar, vai atuar como um filtro, né? Então, se o tempo estiver limpo, direto, vamos colocar, mas se for um dia que estiver nebuloso ou poluição, por exemplo, vai afetar. É o mesmo caso que eu comentei na aula passada, que é o caso da sujeira na placa. A sujeira atrapalha, né? Atrapalha o desempenho, né? do funcionamento, né? da eficiência, né? da placa, por causa da sujeira. A camada de atmosfera pode ser mais ou menos espessa, de acordo com a elevação do Sol no momento da medição. Então muda, né? Tem alteração. A massa de ar, influencia através dos efeitos de absorção e dispersão, né? Então, quer dizer, isso são coisas que se você... Vamos pensar assim, nós temos o Sol lá, conforme o mês do ano, né? Nós temos aqui a placa que vai, vou colocar assim, né? Nós temos, vamos ver se dá para... Isso! Aqui ficou legal. Então, nós temos o Sol, tem a placa. Aí vai depender o que tiver aqui, entre esse meio, que vai afetar o quê? Vai afetar o desempenho da placa que está recebendo o Sol.
Então, aí são as intempéries que vai fazer com que tenha essa diferença. Óbvio que se um dia que tiver mais limpo o tempo, né, maior vai ser essa incidência do raio do sol, né, essa radiação em cima da placa, na placa diretamente, que vai melhorar aí o rendimento dela, entendeu? Então, coloca assim como anteparo, alguma coisa que atrapalha, alguma coisa nesse sentido. É isso que acontece. Trocando em miúdos, é isso que está dizendo tudo aqui, essa radiação ao nível do Sol. E faz sentido, né? Faz sentido, né? Faz muito sentido. Se nós colocarmos alguma coisa lá que possa atrapalhar, né? Se colocar um anteparo, uma cortina, vai dificultar a passagem dos raios solares. Aqui está, né? No caso aqui, explicando com maior detalhes, tal, mas a grosso modo é isso que está acontecendo. É importante salientar que a poluição atmosférica potencializa esses efeitos de absorção e dispersão. Você vê? A poluição potencializa. O que a poluição vai fazer? Vai dificultar. Ela vai criar uma barreira para a passagem dos raios solares. Perfeito? Então, a ideia é o seguinte, resumindo, é o seguinte: se não tiver nada para bloquear os raios solares, melhor. Isso, resumindo, é isso aí. Devido a esses fatores, o máximo de irradiância chega na superfície é de 1000 watts por metro quadrado, né? A radiação vem diretamente, pode ser chamada de radiação direta. Então, aquela que é direta, sem novidade nenhuma, vem direta. Então, se você, por exemplo, se nós tivermos no país, por exemplo, em locais onde tem menos poluição, onde que tiver menos, né? Na hora que nós tivermos menos incidência, melhor, sem dúvida nenhuma, né? Então, essa é a ideia do negócio, né? Se não tiver anteparo, se não tiver nenhuma coisa filtrando, vai ser melhor. Resumindo é isso. Aqui, como eu disse, né? É uma coisa assim mais técnica, mas é isso que está nos informando. Perfeito? Bem, a chamada difusa, tudo isso daqui que está aqui é justamente isso, né? A soma da radiação total do Sol. Então, é o que saiu lá do Sol e o que chegou na Terra, no Sol. É isso aí. É isso sem tirar nem pôr, tá ok? Medindo o potencial solar, né? Então, aqui, então nós temos vamos dizer, um instituto, o CRECESB, que é o Centro de Referência de Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito. Então, nós temos um órgão, né, que ele analisa todas as partes, onde tem maior incidência de sol, onde tem menor, tal. Aí eles fizeram esse atlas aqui, né, da energia solar, que é os resultados em kWh por metro quadrado. Então, aqui está a incidência maior. Então, nós temos um lugar, né? Então, onde nós temos uma incidência maior? Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Por que nessa parte? Porque nessa parte você tem uma incidência maior, a maior parte dos dias do ano. Uma incidência maior, melhor. Então, nesses locais você tem também, você vai ter a geração de energia através do painel fotovoltaico. Só que é evidente que se nós tivermos nessas áreas aqui, essa incidência, né, esse potencial é maior. Então, por essa razão, que hoje o Nordeste, por exemplo, é um local onde é bem, vamos dizer assim, nós temos uma incidência bem maior do que nos outros locais, né? Então, à medida que você vai se afastando, mas isso está tudo relacionado lá, aquela rotação, translação, tal, do Sol e a Terra, tem tudo a ver com isso, com esse detalhe aí, tá ok? Então, vamos seguir aqui. Horas de pico, né? A radiação solar do meio-dia, então, a irradiância direta. Então, observem o que está acontecendo aqui. Então, todo esse bloqueio aqui, ó, óbvio, né? Esse bloqueio ele vai dificultar, de fato, vai dificultar a passagem dos raios solares. Então, né? Então,
e nós temos que levar em consideração qual é o melhor período. Então, hoje, por exemplo, na lei, então, quando nós tivermos a simultaneidade de consumo, geração e consumo, para nós é melhor. Então, se nós pudéssemos gerar e consumir e injetar menos na rede, depois a gente podemos entrar em detalhe, num sistema on-grid, né? O sistema on-grid é aquele que é o nosso sistema fotovoltaico é conectado com a rede. Então, se nós gerarmos e consumirmos, é uma melhor situação para nós, perfeito? Então, aqui, nesse gráfico, então, quais são os melhores momentos de geração? Qual é o momento que está aí, né? Falando de pico, né? Então, justamente quando? Meio-dia. Então, nós temos aqui, ó, em torno aqui de 9 horas, 9h30, vai começar. Não que aqui não gere, não é isto. Isso nessa parte aqui, não é esse. Mas o ponto alto, o pico, é ao meio-dia. Por quê? O sol está, né? Está pico, né? Tá. Então, esse é o momento que nós temos uma geração maior e melhor. Perfeito? Nessa fase aqui, ó, nasceu o sol, né? E aqui na hora que o sol está se pondo, vai ter uma geração? Vai. Mas ó, a irradiação vai ser menor. Entendeu? O pico dele aqui, quando ele está dando aqui, ó, 1000 watts por metro quadrado, é justamente ao meio-dia. Então, por exemplo, se tiver... Só que não vem de encontro com o nosso consumo. Porque, geralmente, que horário que nós temos um consumo maior? Nós temos um consumo maior depois das 18. As pessoas chegam em casa, né? As pessoas chegam em casa, vão tomar banho. Então, esse é o momento que tem aí um consumo maior. Nossas casas, pelas nossas vidas. Mas o ideal, com o sistema instalado, o ideal é que nós tivéssemos aqui, ó, nesse momento aqui, que seria o ideal que nós tivéssemos aí um gasto, né? Vamos dizer assim, se nós pudéssemos concentrar o nosso gasto de energia mais na hora do almoço, isso com o sistema instalado. Por quê? Aí nós teríamos uma quantidade, aqui nós teríamos que puxar da rede para suprir as nossas necessidades, e aqui nós, na hora do momento de pico, nós teríamos uma energia excedente. Então, o melhor momento de consumo é o momento que nós tivermos uma geração, um maior pico de geração. Perfeito? Mas, como eu disse a vocês, isso daqui é uma coisa que nós vamos analisar com calma ainda, nós vamos entrar mais a fundo nesses requisitos aqui de melhor horário, né, o melhor horário de uso, né, que é na ponta, fora de ponta. Então, a gente vai verificar isso daqui com mais critério, perfeito? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Esse valor é de extrema importância, tá vendo? Tem aqui o apelo aqui, ó, foi colocado aqui, eu não tinha projetado, mas vamos lá. Ó, esse valor é de extrema importância para o cálculo do sistema fotovoltaico, pois é nessa hora em que o painel fotovoltaico estará gerando o seu máximo durante o dia. Então, isso é importantíssimo nós levarmos em consideração essa parte do momento que ele tem um desempenho, né? Desempenho maior, que é aí, né? De 9 horas, né? De 9 horas às 15 horas, mais ou menos. Perfeito? Então, vamos lá, agora sim. Efeitos fotovoltaicos. No termo fotovoltaico significa a transformação da irradiação solar diretamente em corrente elétrica, utilizando as células fotovoltaicas e também chamadas células solares, né? Então, vamos pegar o sol, né? O efeito fotovoltaico, o que é? O sol, transformar ele em quê? Em corrente elétrica, que são as fotos, né? As células fotovoltaicas e células solares também são a mesma coisa, né? São a mesma. As células fotovoltaicas são constituídas de materiais semicondutores, como, ó, isso daqui é o que é feito a placa, né? Quais são os materiais que são fabricadas as placas, né? Silício, arsênio.
de galho, telureto de cádmio, diseleneto de cobre e índico e gálaio. Então você vê, são os materiais que até é difícil de falar, né? Ainda mais eu que sou meio gago, ainda atrapalha um pouco mais ainda. Mas vamos lá. Como eu disse a vocês, é mais profundo aqui o conhecimento, né? Princípios de funcionamentos, como ele funciona, né? E a separação entre duas bandas de energia, chamado gap, né, de energia, é em torno de 1 volt. Então, aqui, trocando em miúdos, vai ser um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente, tá? Então essa que é a diferença aí que vai ter essa diferença de potencial, e é justamente essa diferença de potencial, querendo equalizar, que vai ter a geração de corrente, perfeito? Princípio de funcionamento, nos isolantes, o gap. Aí ele coloca aqui, ó, condutor, semicondutor, isolante, banda de condução. Então, ele vai, digamos, através da incidência, né, que ele vai transformando de condutor, semicondutor e isolante, perfeito? É o jeito, né, de funcionar. Tá vendo a energia aqui, ó? Então nós temos o condutor, semicondutor, isolante, a banda de condução e a banda de valência. A banda de valência é onde estão os elétrons livres, né? Isso se dá aos semicondutores determinadas características especiais, como o aumento de sua condutividade com o aumento da temperatura, devido à excitação dos elétrons na banda de valência. Então é nessa banda de valência que acontece. A banda de valência, no átomo, né, nós temos o núcleo, nós temos a eletrosfera, a banda de valência, aquela que está mais longe da eletrosfera, onde existe a troca dos elétrons, ok? Essa é a banda de valência. Célula de silício, né, cada átomo de silício tem 4 elétrons, aí é na banda de valência, né? Então, até atingir uma configuração estável, né? Então, aqui tem a configuração aqui né, do silício, como que eles colocam. Mas na realidade é o seguinte, nós temos um elétron que está mais distante do núcleo, que tem uma facilidade de trocar. Por quê? Porque ele está, né, na linha, né? Ele está na última camada de valência do átomo, perfeito? Por isso que ele se torna aí um átomo livre, né? Um elétron livre, perdão, não átomo, um elétron livre, porque ele está na camada de valência e está mais longe do núcleo. Essa é a ideia, tá? O de silício também, mesma configuração, como que ele coloca, como é que os elétrons estão. A ideia é o seguinte, ele está longe do núcleo, está fácil de se movimentar. Então, o silício tinha 4 elétrons, aqui, né, foi dopado, né, com 5 elétrons na camada de valência, né? Então esse elétron ele fica livre, então ele está a mais, né? Então a energia térmica age com esse elétron e salte de uma banda de condução. Então ele está numa situação que ele não está confortável, aquele elétron ali. Então, como aumentou a temperatura, né, pelo raio do sol e tal, ele vai fazer com que ele fique fácil dele se movimentar. E aí essa movimentação, nesse momento da movimentação, né, de um elétron para o outro, é que tem a corrente elétrica, mas né, numa quantidade enorme, né? Então aqui, se doparmos o alumínio, o boro, então está falando as dopagens aí, mas colocando um elétron na última camada de valência para que ele tenha um esforço menor para tirar, né? Mas é o que está escrito aqui, é lógico, né? Como eu disse a vocês, um pouquinho mais lá profundo, né? Ele está falando de dopante P, né? Dopante P, ele coloca, mas aqui está relacionado à carga positiva, à carga negativa. Então nós temos, para esse fenômeno acontecer, nós temos que ter um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente.
Então, e o que vai como é que nós vamos acontecer isso, ou como acontece isso? Nós tivemos materiais diferentes, porque se for materiais iguais, ele tem a mesma quantidade de elétrons na última camada, então não aconteceria nada. Então também aqui, ó, duas impurezas, né, no cristal, junção, tá relacionado à dopagem, mas aqui é interessante, aqui resume, né, todo essa bagagem teórica, ele chega para isso aqui, ó. Nós temos um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente. Então, esse corpo não quer ficar carregado positivamente e esse corpo também não quer, esse não quer ficar positivo, esse não quer ficar negativo. O que eles querem? Eles querem equalizar. Então, no momento dessa equalização, que os elétrons, né, vai passar, o negativo passa, né, para o outro, é neste caminho que acontece aí a corrente elétrica, nesse momento de geração. Pense na bateria, polo positivo e polo negativo, os dois estão ali. Se nós colocarmos um fiozinho é bom, né? Um condutor entre um e o outro, e no meio do caminho nós colocarmos uma lâmpada, essa lâmpada vai acender. Mas quem é que está acendendo essa lâmpada? Quem está acendendo ela são esses elétrons que estão caminhando do polo negativo para o polo positivo, ok? Então, estamos terminando aqui a junção PN também, ó, buracos de elétrons, né? De elétrons livres. Então é tudo aí a parte bem teórica, bem mais de conhecimento, né? Não utilizado, sem efeito, né? A intensidade espectral. Então aqui, ó, alguns elétrons liberados são recombinados se não forem capturados, né? Então, além disso, nem todo aspecto de radiação é reaproveitado. Então ele está falando assim, aí aquele elétron que tem um caminho, deixa eu voltar aqui. Aqui ele quer equalizar tal, e um que se perde aqui. Ele está falando do elétron que se perde, né? Então nem todos é reaproveitado, tal, mas como eu disse a vocês, isso é um fenômeno mesmo, né? Uma coisa mais, né? mais um cerne do negócio, acho que essa seria a palavra, perfeito? Os fótons com energia superior, né? Então, vou voltar aqui, os fótons com energia superior e inferior é necessário para gerar o calor desnecessário, gera um calor desnecessário. Aqui vale uma bela de uma observação. O painel solar, ele tem um ponto ótimo de temperatura para ele ter um desempenho, né? Para que ele tenha um desempenho próximo do ótimo. E essa temperatura é 25 graus. Então, com 20 graus centígrados, ele está num ponto ótimo. Mas se aumentar um dia de calor, que tiver o solzão, né? Aquela impressão que dá que o solzão a pico mesmo, né? Vai gerar mais energia, isso não é verdade. Por quê? Porque ele vai aquecer a placa, né? Vai aquecer ela, e este aquecimento faz com que ela tenha uma certa perda de eficiência, entendeu? Então, o ponto ótimo de funcionamento é 25 graus. Então, o aquecimento, né, o que está escrito aqui, os fótons da energia superior e inferior necessária para gerar calor desnecessário, que diminui, olha só, que diminui a eficiência da fotocélula voltaica. Então, o ponto, né, o ponto ótimo é em 25 graus, perfeito? Então, nem sempre aquele, né, se nós pegarmos lá um solzão a pico, tal, então isso não é a melhor situação, o melhor momento para se gerar energia fotovoltaica, através dos painéis fotovoltaicos. Então tá bom, pessoal, então hoje fecha aqui a aula de hoje. Como eu disse a vocês no início, né, essa é uma aula que tem bastante conhecimento mais profundos, que é importante, né, sem dúvida nenhuma,
é importante para o nosso conhecimento, que é a base do conhecimento, né? Então é de lá, de onde vem as coisas, de onde oriundo da onde, de onde vem esse conhecimento, né? Então nós aprofundamos um pouquinho mais e vale aí, eu acho que vocês até em alguns slides parar um pouquinho mais, analisar um pouquinho mais. Eles são didáticos, né? As informações são didáticas, mas talvez um pouquinho mais de tempo ali fica legal, tá bom? Um abraço. Não deixe aí de se inscrever nos nossos canais, ativar o sininho, dar um like, e assim a gente vai fortalecer cada vez mais o nosso canal. Até mais, tchau, tchau, até a próxima.